dia, pessoal. Bom dia, turminha. Acorda, joga a preguiça pra lá. Esquece que tá com preguiça. Esquece que já é segunda-feira e vamos começar a nossa aulinha. Sem preguiça. Show! Vamos começar a nossa aulinha de hoje de língua portuguesa, tá certo? Hoje a tia vai revisar com vocês, relembrar com vocês, certo? O que são as letras. Vocês lembram o que são as letras? Lembro, tia. Lembra? Muito bem. Então, vamos lá. Vocês lembram que as letras, elas podem ser divididas ou chamadas de vogais ou consoantes, certo? Então, quando a gente for falar sobre letrinhas, estaremos falando tanto de vogais quanto de consoantes. Vamos lá, revisando o que são as vogais. O A, o E, I, O e U. Muito bem, pessoal. E as consoantes? É quando a gente não usa as vogais. B, C, D, F, G, H, J, K, L e assim vai. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Lembramos que as vogais e as consoantes, elas fazem parte das letras, certo? E também, se quiser dizer assim, também fazem parte do nosso alfabeto. Tá certo, pessoal? Quando nós juntamos as letras, o que é que acontece? Acontece a formação de palavras, não é assim? Então, para a gente aprender a escrever e a ler, nós temos que aprender primeiro as letrinhas. Temos que primeiro saber o que são vogais, o que são consoantes e aprender os sons que cada uma delas junta forma, tá certo, pessoal? Por exemplo, se eu pegar uma consoante e uma vogal, ela vai ter um som, certo? E eu peguei aqui para vocês, olha só, algumas letrinhas juntas. Temos o C, A, N, E, C, A, que forma o quê? K, né? K. Muito bem. Pegamos as letras e aí juntamos para formar o quê? Para formar palavras, tá certo, pessoal? E aqui eu fiz algumas palavrinhas para vocês. Caneca, lápis e casa. 3 palavras diferentes, certo? Formadas pelo quê, pessoal, mesmo? Pelas letras, né? As letras que podem ser divididas entre vogais e consoantes. Muito bem. A partir do momento que nós conseguimos formar palavras juntando as letrinhas, acontece o quê? Acontece que a cada palavrinha, a cada letrinha junta, nós também vamos começar a conhecer o quê? As sílabas. Né? Então, quando você começa a formar palavras, você vai começar a perceber que é mais fácil juntar as palavras por sílabas. Por exemplo, C-A-K, N-E, né? C-A-K, de novo, que faz K, né? K. Essa divisão aqui é chamada de sílaba, tá certo, pessoal? Olha a outra palavrinha. Lápis. Vamos dividir aqui para ver se fica até mais fácil de nós aprendermos a ler as palavrinhas, ler ou escrever as palavrinhas. Nós temos aqui a palavra lápis. L-A, lá, P-I-S, pis, lápis. O L-A é uma sílaba, o pis já é outra sílaba. E temos aqui a palavrinha casa, né? C-A-K-S-A, za, casa. Lembrando que tem algumas letrinhas que elas vão ter sons diferentes na hora de se pronunciar. Por exemplo, a palavrinha casa. S com A dá sa. Muito bem. Então, seria caça, tia? Seria, né? Mas não é assim que a gente lê. Nós vamos aprender no decorrer do tempo, no tempinho certo, para não confundir a cabecinha de vocês, tá bom? Que algumas letras, elas vão ter sons diferentes dependendo da palavra. Um exemplo aqui é a palavra casa, que esse S, ele tem som de que letra? Z. Muito bem, ele vai ter o som de Z e não o som de S. Mas isso aí nós vamos aprender lá na frente, não precisa se preocupar agora, tá certo? Então, nós aprendemos que se nós pegarmos duas letrinhas, ela vai formar o quê? Uma sílaba, certo, turma? E essa sílaba pode se juntando para formar outras palavras. Só retornando aqui a palavra caneca, C-A-K-N-E, né? C-A-K, de novo, caneca. Isso aqui nós chamamos de sílabas, certo, turminha? Sílabas. Olha só aqui, ó. Sílabas. Aqui nós temos o exemplo da palavrinha caneca. Quantas sílabas nós temos na palavra caneca? Temos 3, olha. 1,
2, 3. 3 sílabas para formar a palavrinha caneca, certo? E assim nós vamos aprender a somar as sílabas, certo? Quem quiser, quem achar mais fácil de pensar assim, para ficar mais fácil de aprender, pode pensar também da seguinte maneira. Do jeito que nós falamos, a quantidade de vezes que nós abrimos nossa boquinha é referente a uma sílaba. Por exemplo, cá. Abrimos a boquinha, falamos 3 vezes. Então, são 3 sílabas. A palavrinha lápis, lápis. Viu? 2. A palavrinha casa, casa. Muito bem. Quem quiser usar dessa forma para ficar mais fácil de aprender, pode usar. Tá certo, pessoal? Vamos lá, então. Peguem a folhinha que tia já entregou a vocês na sala de aula sexta-feira. Lembram da folhinha lá que tia entregou? Muito bem. É essa folhinha aqui, ó. Tá bom? Só quem tá em casa hoje é quem vai ter, tá certo? Quem tá na escola, tia vai estar entregando na escola, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, sílaba, tá vendo? Vamos ler aqui o que esse pessoalzinho tá conversando. Acompanhe aí. Tem uma menina e um vendedor de algodão doce. E ela diz assim, eu quero o amarelo, por favor. Aí ele fica pensativo. Aí ela vai e diz, amarelo. Muito bem. Aí embaixo diz, observe que quando a criança repete a cor do algodão, a palavra aparece separada. Cada uma dessas partes é chamada de sílaba. Muito bem. Então, quantas sílabas nós temos na palavra amarelo? 4. Tia, como é esse negocinho mesmo de abrir a boca? Vamos treinar. A-ma-re-lo. Tá vendo? 4. E assim pode ficar mais fácil para você que tem dúvida a separar as suas sílabas das suas palavrinhas, tá bom? Aí nós temos aqui a primeira questão, tá vendo? Na primeira questão diz o seguinte, classifique as sílabas em vogal V e C em consoante, né? Então, lembrem que são vogais A, E, I, O e U. E as consoantes, as outras, B, C, D, F, G, H, tá bom? Muito bem. Aí nós temos aqui a palavrinha portão. Muito bem, olha só aqui. Portão. Essa primeira letra é uma vogal ou é uma consoante? É uma consoante, tia. Bote o C. A segunda é um o quê? O. O é o quê? Vogal ou consoante? Vogal, tia. Coloque o V. A terceira letrinha é o quê? Um R. R é vogal ou é consoante? É consoante. Então, você vai escrever aí nesse quadrinho P. Consoante, coloca um Czinho. O, vogal, coloca o Vzinho. R, consoante, C, tá certo? Não é para separar as sílabas aí, elas já estão separadas. As palavrinhas já estão com as sílabas separadas. Você vai apenas colocar, né, o símbolozinho, ou o V ou o C, para diferenciar vogal de consoante. Apenas isso. Nesse primeiro quadrinho do POR, vai ficar C, V, C, tá certo? E no tão, T é uma consoante, então fica consoante, o Czinho de consoante. O A, vogal, o V, o O, vogal também, V novamente, tá certo? Apenas isso que vocês têm que fazer em todas essas sílabazinhas que tem aí, somente para colocar V ou C, tá certo? Questão número 2. Agora sim você vai ter que separar as sílabas. E depois de separar, você vai dizer se é vogal ou é consoante, tá certo? Nós temos aqui a primeira palavrinha, rosa. Vai separar. Como é que vamos separar rosa? Rosa. Muito bem. Separou. Agora vai dizer no primeiro quadrinho. É vogal e consoante. O que for consoante, você coloca na ordem, tá certo? Da mesma forma nas outras palavras. Questão número 3. Complete o quadro com o que se pede. Aí tem assim. Separação das sílabas. A palavrinha é carteira. Você vai separar a palavrinha carteira aqui. E aqui vai me dizer qual o número de sílaba que tem cada palavra. Quantas sílabas tem a palavra carteira? Muito bem, você vai contar e vai colocar o númerozinho aí, tá certo? Bem simplesinho. Questão número 4. Organize as sílabas formando as palavras,
Tá toda embaralhada aqui a palavrinha. Toda embaralhada. Então, o que é que você vai fazer? Vai escrevê-la junta, sem estar separada, tá bom? Vai juntar as sílabas aí e formar a palavra. E escrever a palavra na linhazinha que nós temos, tá certo? Questão 5. Procure na sua casa ou na sala de aula. Você tá em casa? Então, você procura em casa. Você tá na sala de aula? Procura na salinha de aula, tá bom? Objetos que tenham nome com uma sílaba. O que é que você pode achar na sua casa que só tenha uma sílaba? Pode pedir ajuda à mamãe, ao papai, à vovó, ao titio, ao irmão, tá certo? Depois, 2 sílabas. O que é que você tem na sua casa que vai ter 2 sílabas? Letra C, com 3 sílabas. E letra D, com 4 sílabas. Aí você vai escrever a palavrinha do objeto que você achou aí, tá certo? Tia, eu achei uma caneca. Caneca tem quantas sílabas? 3. Então, você escreve caneca, tá certo? Questão número 6. Para descobrir novas palavras, retire uma sílaba de cada palavra. Aqui um lembrete. Às vezes, quando retiramos uma sílaba de uma palavra, nós formamos outra. Por exemplo, tínhamos a palavra caramelo, nós tiramos a sílaba ra, do caramelo, e ela se transformou em camelo, tá certo? Aí aqui nós temos a letra A, a palavra era casaco. Nós tiramos uma sílaba, e ela, uma virou casa, e na outra virou saco. E aí você vai fazer a mesma coisa na palavrinha cabana, a mesma coisa na palavrinha esperto. Você vai tirar uma sílaba aí e transformar em outra palavra, certo? Na questão 7, escreva a sílaba inicial que está faltando. Ah, tia, na questão 6 pode ser só uma palavra? Pode. Se você conseguir transformar em mais de uma, tá ótimo. Tia, eu só consegui uma, então tá bom, coloca só uma, tá bom? Questão 7, escreva a sílaba inicial que está faltando para formar novas palavras. Depois escreva. Nós temos aqui na letra A um espaço para você preencher com alguma sílaba, que essa sílaba junto com o pente vai virar uma palavra. Por exemplo, ser, se você escrever ser aí, vai virar o que? Vai virar serpente. Muito bem. E você faz isso em todas as outras palavras. Questão 8. Siga o exemplo e forme palavras. Até aqui as palavrinhas. Na letra A, nós temos aponta mais dor. Se transforma em quê? Em apontador. Muito bem. E você vai fazer isso com todas as palavras. Vai juntar todas. Terminou essa atividadezinha aqui. Nós vamos para uma interpretaçãozinha de texto chamada O Cão que Levava Carne. Vamos lá. Um cão, segurando um pedaço de carne, atravessava um rio. Tendo visto a sombra da carne na água, julgou que o outro cão tinha um pedaço de carne muito maior. Por isso, largando sua própria carne, lançou-se para pegar a outra. Aconteceu, porém, que ficou privado de ambas. Uma que ficou fora de seu alcance, porque nem existia, e a outra que foi levada pelo rio. A fábula é própria para o homem ambicioso. Certo, pessoal? Nós temos aqui a historinha de um cão que vinha com um pedacinho de carne na boca, muito satisfeito e muito feliz. Passou próximo de um rio e aconteceu o quê? Ele viu seu reflexo na água do rio. Quando ele viu o reflexo, aconteceu o quê? Ele viu o cachorro, não se reconheceu, viu um pedaço de carne na boca do cachorro, achou maior que o dele e aconteceu que ele foi, né, tentar tomar o pedaço de carne daquele cachorro que o pedaço era maior. Só que era a carne dele, né? Então, ele acabou derrubando a carne dentro da água, né? E não tinha outro pedaço nenhum para ele pegar. Então, temos que ter cuidado com a ambição. Não vamos ser ambiciosos, não vamos ser invejosos. Vamos ficar gratos pelo que nós temos, não desejar o do outro, né? Então, vamos ficar espertos. E na primeira questão, você vai responder. O que o cão segurava enquanto atravessava o rio? Você vai escrever o que era. 2. Porque o cão largou o seu pedaço de carne para pegar o outro pedaço de carne. Por quê? Porque ele foi invejoso? Porque ele foi ambicioso? Né? Você vai dizer por que isso aconteceu. 3. O cão conseguiu o que ele queria? Ele conseguiu ficar com um pedaço de carne maior? Por que que ele conseguiu ou por que que ele não conseguiu? 4. A fábula nos ensina alguma coisa? Ela nos ensina o quê?
E questão 5. Se você estivesse no lugar do cão, faria a mesma coisa e por quê? Então, vamos lá. Se você é o cão, né? E você pensa estar vendo uma coisa melhor do que a sua, maior, o que é que você faria? Faria igual a ele ou ficaria satisfeito com o seu pedaço, com a sua coisa? Vai tentar explicar aí, tá bom? Quando terminar essa parte aqui, nós vamos para o textinho do pato, que tá aí logo em seguida, tá certo, pessoal? O pato, de Vinícius de Moraes. Lá vem o pato, pato aqui, patacular. Lá vem o pato para ver o que é que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou no puleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. Comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi pra panela, né? Essa é uma musiquinha, quando eu era criança eu ouvia sempre, eu gostava muito, né? Então, vamos lá, fazer a atividade dela. Responda de acordo com o texto. Qual é o título do texto? Nossa, tia, que difícil. 2. Quem é o autor? 3. Em quem o pato bateu? E 4. Com o que ele ficou engasgado? Questão 5. Onde o pato caiu? Questão 6. Como o pato terminou? Né, pessoal? Aqui nós temos o textinho. Então, vocês vão analisar e responder. Desculpa, terremoto. Vão analisar e vão responder, tá bom? Tia esqueceu de colocar aí para vocês a atividade de casa. Então, se vocês quiserem amanhã, quando vocês estiverem na escola, eu coloco a atividade de casa de hoje na mochila e vocês fazem depois, tá bom? Se não quiser, só vir na escola pegar. Se achar mais fácil passar na escola e levar, pode passar e levar a atividade. Mas lembrando que se quiser, espera para amanhã e eu ponho na mochila. Tá certo, pessoal? Então é isso. Beijinho. Até amanhã na sala de aula. Tchau, turma.